Sekekama, o leão colosso de Botsuana, que foi traído pelos próprios filhos e perdeu tudo o que conquistou, até mesmo a vida. Em 2014, no coração de Botsuana, os irmãos Sekekama e Thornnose emergiram como líderes do Pântano Sul. Sekekama, um dos maiores leões da África, se tornou uma lenda, governando com força. Mas o tempo trouxe sinais de declínio. Em 2016, um de seus filhos se rebelou. Sekekama o feriu, mas permitiu que partisse. Em 2021, enfrentou Makalo, líder dos Reis do Rio. Sekekama venceu, mas saiu enfraquecido. Depois, nômades invadiram seu território e ele lutou novamente. Saiu vitorioso, mas ainda mais debilitado. Seus próprios filhos formaram uma coalizão contra ele. Mesmo ferido, Sekekama enfrentou um dos filhos e estava prestes a vencer, quando outros 3 o atacaram juntos. No fim, foi derrotado pelos herdeiros que treinou. O filho que o enfrentou diretamente também morreu no dia seguinte. Sekote, o filho expulso anos antes, observou tudo do alto de uma montanha. Ele parecia refletir sobre a tragédia, como se soubesse que não queria o trono daquela maneira. O que você acha? Foi covardia dos filhos ou apenas a lei da natureza? Gente, se o leão ultrapassa o prazo dele, assim, como a gente pode dizer esse prazo? Na natureza, os leões, muitos animais que vivem em cativeiro e vivem na natureza, obviamente, eles têm um período de vida diferente. Na natureza, eles vivem menos, enquanto em cativeiro vivem mais. Agora, exemplificando o caso do leão. O leão ele vive, em média, ali entre 15 e 20 anos na natureza. Se ultrapassa esses 15, 20 anos, ultrapassa demais, começa a ter problema. Porque os leões vão querer continuar se reproduzindo, aí acaba diminuindo a variabilidade genética, porque a gente precisa avançar para gerações futuras. Tá ok? Ou seja, o leão que deixa filhotes, os filhotes vão crescer, vão competir com outros machos para poder liderar bandos, enfim. Eles vão se enfrentar por recursos, eles vão lutar para acasalar. O que acontece? Depois do acasalamento vem os filhotes. Significa que é a próxima geração que vai se destacar. E com o passar do tempo, é um ciclo que continua. Entendeu? Você meio que interrompe o ciclo se você continua nas gerações anteriores. E pode ocorrer acasalamento consanguíneo, né, entre parentes, isso diminui a variabilidade genética, isso pode ocasionar inúmeras más formações congênitas, né, inúmeras doenças genéticas, entendeu? Várias deformações que os filhotes podem acabar nascendo e isso vai afetar o genoma deles, isso vai afetar o ciclo de vida dos leões, entendeu? Isso pode causar muitos problemas para gerações futuras. Então, por isso que a gente não pode diminuir a variabilidade genética. Então, as gerações precisam seguir. Quando o leão cumpre o prazo dele, ele tem que partir. Entendeu? Isso na natureza, diferentemente do cativeiro, porque, é claro, né, tem o tratamento dos veterinários, dos zootecnistas, dos tratadores, dos biólogos que estão lá cuidando bem desses animais. Eles já recebem os alimentos ali na hora, eles não precisam se esforçar, caçar, entendeu? Então eles conseguem, né, ter o auxílio de profissionais da saúde, incluindo os veterinários que vão dar os medicamentos quando eles precisarem. Então, já que eles têm alimentos e medicamentos já fornecidos, sem nenhuma dificuldade, é claro que eles vão viver por mais tempo. Aí já é uma outra história, eles não estão dentro do habitat natural deles, eles estão num cativeiro, numa unidade de conservação da espécie. Eles são induzidos a se reproduzirem para manter a espécie viva, para que aquela espécie não seja extinta, entendeu? Então, gente, em cativeiro é uma coisa, só que é diferente na natureza. Na natureza é complicado, a competitividade é muito alta, é muita concorrência por recursos. Então, temos que fazer com que as gerações prossigam, as gerações futuras que devem se destacar. E quando elas se tornam um presente, elas precisam criar o futuro, porque daí quando o futuro virar presente, elas viram passado.